bom ver as pessoas sempre contentes, felizes, distribuindo sorrisos por aí. Melhor ainda é quando esses sorrisos mostram dentes fortes e bonitos. Sorrisos assim transmitem duas certezas: que a pessoa está contente e que ela cuida da sua saúde bucal. No programa de hoje, vamos conhecer a importância de manter os dentes sempre limpos. Vamos saber quais são os cuidados necessários para prevenir problemas como a cárie e as doenças da gengiva. E aprender como se faz o autoexame da boca para prevenir contra o câncer bucal. A boca é uma parte muito importante do nosso corpo. Pense bem, sem ela a gente não poderia comer, falar, cantar, beijar, assobiar, sorrir, enfim, a gente não poderia fazer várias coisas que de alguma forma são necessárias para a nossa sobrevivência. Mas só por aí já dá para perceber o quanto é importante cuidar da saúde bucal. Mas antes de falar sobre os cuidados que devemos tomar, vamos saber um pouquinho mais a respeito da boca. A boca é a parte do corpo que engloba os lábios, as bochechas, os dentes, a gengiva, a língua e as glândulas salivares. Para cumprir bem todas as suas funções, essas partes da boca têm que trabalhar em conjunto. E cada uma delas precisa estar funcionando muito bem. Todas essas partes que formam a boca precisam ser tratadas com atenção. Mas os dentes e a gengiva merecem alguns cuidados especiais. As principais doenças da boca costumam acontecer exatamente aí, nos dentes e na gengiva. Você sabe quais são essas doenças? Tem o tártaro, né? Cárie, gengivite. As cáries que atacam os dentes e as doenças da gengiva, como a gengivite e a periodontite, são as principais doenças da boca. Algumas pesquisas mostram que no Brasil, as crianças têm, em média, 3 dentes cariados. Embora esse quadro esteja melhorando nos últimos anos, a situação ainda é preocupante. Principalmente se a gente pensar que tanto a cárie quanto as doenças da gengiva podem ser prevenidas. Atualmente já se conhece as principais defesas contra as doenças da boca. E sabe-se que uma pessoa que tem o hábito da higiene bucal pode manter seus dentes saudáveis por toda a vida. Mas antes de saber quais são esses hábitos, vamos entender como é que a cárie acontece. Nossa boca possui naturalmente alguns micro-organismos, as bactérias. Essas bactérias grudam nos dentes, formando uma camada invisível que se chama placa bacteriana. Para que essas bactérias possam viver, elas precisam se alimentar principalmente com açúcar. O problema é que as bactérias têm a capacidade de transformar o açúcar em ácido. E num ácido tão forte que pode corroer e dissolver nossos dentes, provocando as cáries. Por isso é tão comum a gente ouvir por aí que açúcar faz mal para os dentes. Quando comemos alimentos açucarados durante o dia e não lavamos a boca depois, as bactérias produzem muito ácido a partir desse açúcar. Aí, podem causar cáries em nossos dentes. O processo de corrosão que produz as cáries passa por várias fases. Veja como a cárie avança e pode até destruir completamente o dente se não for tratada. As cáries sempre começam na parte de fora do dente, como uma mancha branca. Nesse ponto, ainda é possível evitar um estrago maior. Mas se não for tratada, a cárie pode acabar formando um buraco no dente. Se o buraco também não for tratado, ele pode chegar até a dentina, um tecido duro que forma a maior parte do dente. Quando isso acontece, o dente às vezes começa a doer. Sem tratamento, a cárie continua progredindo e pode chegar até o nervo, provocando muita dor. Se avançar ainda mais, ela pode matar o nervo, provocando uma infecção no dente e um inchaço no rosto. Aí é preciso fazer o chamado tratamento de canal. As doenças da gengiva também acontecem de uma forma mais ou menos parecida. Lembra da placa bacteriana, aquela camada invisível de bactérias que se forma normalmente na nossa boca? Pois é, se a gente se esquece de escovar os dentes, essa placa se acumula perto da gengiva, numa região chamada sulco gengival. Isso pode ser o início de uma doença. Quando a placa bacteriana não é retirada do sulco gengival com a escovação e o fio dental, a gengiva começa a ficar vermelha, em vez de cor de rosa, que é sua cor normal, inchada e mole. Além disso, começa a sangrar na hora da escovação e do fio dental. Essas são as características de uma doença chamada gengivite. Além da gengivite, existem vários outros problemas e doenças que podem acontecer na gengiva. É o caso, por exemplo, da periodontite. O que é isso, doutor? Olha, a
A inflamação de gengiva ou a periodontite seria o seguinte: o periodonto é aquele tecido que tem toda a sustentação do dente. Então, aí está incluído a gengiva, está incluída a parte óssea. E, logicamente, essa inflamação, ela vem decorrente muito mais de um problema de higienização do que qualquer outra coisa. Então, em função de uma má higienização, vem uma gengivite que pode progredir para uma periodontite. Essa gengivite, ela começa de uma forma muito suave, através de um sangramento leve, e que é provocado, não é a escovação que provoca, é o ato de escovar em cima de um tecido inflamado, é que vem provocar esse sangramento. E daí o segundo passo é que essa placa vai tomando um caminho muito forte em direção ao osso e começa a praticamente que reabsorver todo aquele osso que está em volta do dente. E a consequência maior de tudo isso é exatamente aquele abalo, aquela mobilidade do dente, até mesmo uma perda dentária precoce em pessoas jovens que não se cuidaram. Todo mundo pode evitar a cárie e as doenças da gengiva. Basta seguir algumas recomendações, cuidando principalmente da alimentação e da limpeza dos dentes e da gengiva. Para isso, é importante conhecer algumas técnicas de escovação e do uso do fio dental. Por exemplo, você sabe qual é a maneira correta de escovar os dentes? Eu acho que a escovação, ela é vertical, horizontal e circular. Por dentro e por fora. É uma escova mais mole que faça a massagem na gengiva. Pela manhã, geralmente, depois das refeições. Precisa do fio dental para completar e limpar direitinho nessa região. É importante escovar os dentes porque a gente fica com um hálito bom. Evitar a perda de algum dente. Para evitar as cáries e as doenças da gengiva, é muito importante escovar direito os dentes. O primeiro passo para uma boa escovação é a escolha da escova. Prefira as que têm cerdas macias para não machucar a gengiva e cabeça pequena para alcançar todos os dentes, inclusive os mais de trás. Depois é só colocar um pouquinho de creme dental na escova e começar a limpeza. O maior segredo é não ter pressa. Veja como se faz. Os dentes precisam ser sempre escovados com bastante cuidado. A escova deve passar várias vezes por cada um dos dentes, limpando-os por todos os lados. Pelo lado de fora, pelo lado de dentro e pela parte que nós usamos para mastigar os alimentos. Por exemplo, nos dentes da parte de cima da boca, a escovação deve ser feita pelo lado de fora, de cima para baixo. Quer dizer, partindo da gengiva e indo para fora. Depois, pelo lado de dentro da mesma forma, de cima para baixo. Por último, é preciso limpar a parte dos dentes que é usada para mastigar, escovando para frente e para trás. Já os dentes de baixo devem ser escovados ao contrário, ou seja, de baixo para cima, sempre lembrando de escovar partindo da gengiva e indo para fora. Os dentes precisam ser escovados pelo menos 3 vezes ao dia. Na hora em que a gente acorda, é preciso lavar e enxaguar bem a boca. E os dentes devem ser escovados depois do café, depois do almoço e logo antes de dormir. Esta é a escovação mais importante, porque quando dormimos, os restos de alimento que ficam na nossa boca permanecem parados por muito tempo. Durante esse tempo, a saliva, que é uma das defesas que nós temos, diminui bastante. Tudo isso permite que as bactérias produzam mais ácidos que podem estragar os dentes e a gengiva. Para completar a limpeza, além da escova de dentes, é importante usar o fio dental. Ele consegue passar por entre os dentes, limpando as partes que a escova não alcança. O jeito certo de usar o fio dental é passando por todas as frestas que existem entre os dentes, até o último que fica lá atrás. Você deve esfregar o fio dental contra a superfície de um dente e depois fazer a mesma coisa no dente vizinho, antes de passar para o próximo espaço. Quando não se tem um fio dental, mesmo assim é possível limpar a parte entre os dentes, usando uma linha de costura ou mesmo tiras de saquinho de leite. Além do creme, da escova e do fio dental, existe uma outra forma de limpar e proteger os nossos dentes e gengiva? Bem, o maior amigo nosso hoje em dia, na realidade, é o flúor. O flúor é o responsável pela queda do índice de cárie no Brasil, principalmente a partir do momento que ele passou a ser usado quase que diariamente e involuntariamente pela população. Então, a nossa água fluoretada,
ela já consegue fazer com que haja esse baixo nível de cárie. Agora, o flúor também, havendo necessidade de uma complementação, pode ser feito através de bochechos, pode ser feito através de aplicação de gel, isso direcionado especificamente por um profissional. Uma outra forma de manter os dentes saudáveis é através da alimentação. Isso mesmo. Nós já vimos que as bactérias que vivem em nossa boca adoram açúcar. Por isso, o melhor é evitar o excesso de alimentos açucarados. Uma boa alimentação, além de proteger nossos dentes, deixa todo o nosso organismo mais resistente. Uma alimentação variada, rica em frutas, legumes e cereais, é a melhor pedida para quem quer se cuidar e viver com saúde. Além disso, há algumas outras dicas, como deixar para comer e beber alimentos açucarados só nas sobremesas. E lembrar de sempre escovar os dentes ou bochechar com água depois de comer alguma coisa doce. Tudo isso serve para proteger a nossa boca contra a cárie e as doenças da gengiva. Mas ainda há uma outra doença que também pode ser prevenida. É o câncer bucal. Para prevenir essa doença, é recomendável evitar o uso de bebidas alcoólicas e de cigarros e realizar periodicamente um exame que pode ser feito em casa mesmo. É o chamado autoexame da boca. Tudo o que você vai precisar é de um espelho e de um lugar bem iluminado. O objetivo do exame é procurar alguma lesão que possa provocar o câncer de boca. Primeiro, fique de frente para o espelho e observe a pele do rosto e do pescoço. Veja se encontra algum sinal que não tenha notado antes. Depois, abra bem a boca e procure qualquer alteração na parte de fora e de dentro dos lábios, das bochechas, das gengivas e da língua. Incline a cabeça para trás e abra a boca o máximo possível para examinar também o céu da boca. Aproveite e olhe também o fundo da garganta. Ao fazer esse exame, procure alguma mudança na cor da pele, algum endurecimento, caroço, ferida, inchação, área dormente ou dente abalado. Qualquer ferida na boca que demore mais de 15 dias para sarar merece cuidado. Se você encontrar algum problema, procure um dentista ou um serviço de saúde o mais rapidamente possível. Afinal, sua saúde merece o máximo de atenção. Cuidar da saúde bucal é uma questão de hábito. Aliás, o bom é justamente isso. Uma coisa tão importante como a nossa saúde ser garantida e preservada com hábitos tão simples como escovar os dentes, usar o fio dental, consumir alimentos açucarados com moderação e fazer o autoexame da boca. Melhor ainda é que tudo isso depende só de você. E olha, é muito importante ensinar esses cuidados para todo mundo, principalmente para as crianças. Quem se cuida desde cedo vai ter sempre um sorriso cheio de saúde. O programa de hoje vai ficando por aqui. Até a próxima e viva legal! Para maiores informações sobre este assunto, Disque Saúde. Fone 0800 61 1997. A ligação é grátis. Na internet, procure o endereço www.saude.gov.br. Clique primeiro o item Programas e Projetos e depois o item Educação em Saúde. Ali você vai encontrar o texto de apoio a este programa. Viva Legal conta com o apoio do Ministério da Saúde.